Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje estou fazendo um cenário diferente, eu estou em Santo Domingo a trabalho, mas isso não impede que nós conversemos sobre política externa e relações internacionais. Essa semana tivemos vários acontecimentos interessantes, mas um que acaba sendo muito impactante foi a decisão do governo polonês de enviar caças MiG-29 à Ucrânia no seu esforço para poder conter as tropas russas na guerra da Ucrânia, que já dura mais de um ano. Essa decisão do governo polonês ela é surpreendente pelo fato de que já haviam tentado há basicamente 6 meses repassar alguns caças para os ucranianos, mas o governo americano vetou essa iniciativa com medo de que a interpretação russa de que caças da OTAN fossem utilizados pelas forças ucranianas fosse uma provocação grande demais, podendo resultar num erro de cálculo que poderia envolver outros países da Europa no conflito. A decisão do presidente Duda da Polônia é uma decisão corajosa, unilateral, mas tudo leva a crer que essa decisão ela foi combinada antes com Biden e com alguns outros líderes europeus. Essa posição, segundo o presidente polonês, ela se baseia no foco de que esses caças, os MiG-29, já estão no fim das suas vidas úteis e, apesar de ainda servir e funcionar bem, eles entendem que é um momento apto para repassar pelo menos poucos caças, 4 para os ucranianos, a fim de tentar gerar um momento, ou seja, uma situação onde outros países podem entrar na história também. Os holandeses já deixaram claro que eles também poderiam repassar caças para os ucranianos, desde que os outros países também fizessem isso. Eles não querem tomar essa ação unilateralmente, como foi feita pela Polônia. Essa decisão ela impacta muito o papel da guerra, porque hoje a falta de equilíbrio a favor dos russos ela se dá em cima do poderio aéreo e da capacidade de controle aéreo, mesmo com a Ucrânia tendo cada vez mais uma possibilidade de defesa por meio das baterias antiaéreas que foram cedidas pelos Estados Unidos e outros países. Em relação aos tanques, os Leopard 2 que a Alemanha e outros países da Europa resolveram repassar para a Ucrânia, isso ainda está em fluxo, mas ainda falta um tempo para que eles possam ser operacionalizados de uma forma impactante. Os tanques Abrams que os americanos prometeram aos ucranianos não deverão ser repassados pelo menos ao longo do próximo ano. Tudo isso coloca uma pressão muito grande em cima das forças ucranianas, onde eles entendem que sem uma vantagem aérea, eles não vão conseguir sair dessa situação. Eles conseguem se defender para impedir avanços russos, mas eles não vão conseguir focalizar na contraofensiva que eles gostariam de fazer para poder retomar o território. Sabendo disso, o Putin ele já está também monitorando a capacidade para trazer 40 mil novos soldados para as linhas de batalha, podendo ampliar esse número em até 10 vezes ao longo desse ano e também do início do ano que vem. Tudo indica que essa guerra ainda vai durar um bom tempo, porque os dois lados eles ainda possuem algumas capacidades de se manter lutando e, ao mesmo tempo, enquanto a Rússia tem recursos humanos e de equipamento, por exemplo, na sua relação com a China, a Ucrânia ela também vem cada vez mais conquistando a capacidade de obter novos equipamentos por parte dos membros da OTAN. Foi um ponto muito importante essa decisão do governo polonês, porque a partir de agora a gente tem que observar quais vão ser os próximos passos dos países europeus. A partir do momento que a Ucrânia obtiver uma capacidade de ter uma força aérea que seja suficientemente boa para abater e lutar contra a força aérea russa, isso pode mudar radicalmente a direção da guerra a seu favor. Tudo isso mostra que é uma situação ainda completamente aberta. A decisão da Polônia não necessariamente será seguida pelos outros países. Os Estados Unidos ainda estão muito reticentes em repassar caças mais poderosos e em volume maior para os ucranianos. Os britânicos já comentaram algumas vezes sobre a possibilidade de passar os seus Eurofighters. Isso seria algo complexo não só pelo impacto que isso geraria em relação à Rússia e como que a Rússia receberia isso, mas também que repassar
caças de outros países que os ucranianos não estão acostumados a voar não são fáceis de simplesmente serem incorporados na Força Aérea Ucraniana. Isso necessitaria um período de treinamento que daria uma margem muito grande de tempo para que os russos eles tomassem uma ação mais decisiva, acelerando antes que a Ucrânia tenha essa capacidade aérea vindo de outros países. Ao longo das próximas semanas vai ser muito interessante observar como que os russos vão reagir a essa ação polonesa. Alguns especulam que os russos eles poderiam acabar interpretando isso como um ato de guerra, e aqueles que são mais pessimistas olham como uma possibilidade até dos russos atacarem ou tomarem alguma ação em relação aos países da OTAN. Eu acho isso muito difícil. A Rússia, por mais que ela tenha tomado algumas ações muito equivocadas em termos estratégicos na guerra, dificilmente eles iriam, no momento onde eles estão sofrendo na Ucrânia, acabar tomando uma ação que envolvesse outros países da OTAN numa eventual escalada sem precedentes da guerra. O Putin ele ainda se sente um pouco tranquilo, principalmente pelo apoio que ele tem do Xi Jinping. E esse apoio do Xi Jinping ele acaba sendo crítico para a manutenção da economia russa, pelo menos em níveis funcionais, mas também existem várias especulações sobre até que ponto os chineses estão estudando a possibilidade de passar armamentos para que os russos possam aumentar a sua capacidade bélica na guerra. O Xi Jinping será o primeiro grande líder de relevância no mundo a visitar o presidente russo desde o início da guerra. Essa viagem é extremamente simbólica. E a presença do Xi Jinping ela não só traz uma legitimidade, pelo menos doméstica, para o Putin em relação à guerra, mas também sedimenta essa relação próxima que os dois países estão construindo. Essa aliança entre Rússia e China é algo que preocupa muito Washington, Londres e outros países ocidentais, porque as possibilidades elas são muito amplas e as narrativas dos dois lados elas ainda são muito enigmáticas, sem muitos detalhes passados. O Xi Jinping ele se encontra num momento de consolidação de poder, e essa consolidação do poder acaba centralizando nele o poder de fazer qualquer tipo de acordo, aproximação e cooperação com quem ele quer. Essa visita ao Putin ela deve ser observada muito atentamente por todos aqueles que estudam relações internacionais e que se interessam pelo assunto, porque a partir dali nós vamos ter algumas dicas de como que esse relacionamento vai durar a partir de agora. Essas dicas elas serão muito interessantes para entender até que ponto as relações entre China e Rússia vão se aprofundar e principalmente até que ponto o Putin poderá contar com uma ajuda chinesa em relação à guerra da Ucrânia. Bom, vamos ficando por aqui. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão dos caças poloneses, mas também essa questão da viagem do Xi Jinping para visitar o Putin. Até que ponto você acredita que isso pode gerar uma situação ainda mais tensa entre os países aliados dos Estados Unidos e essa nova aliança que vem se fortalecendo entre Rússia e China? Um abraço a todos.